Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e este é o Piauiense. No vídeo de hoje eu quero fazer algumas propostas para que algum candidato a vereador, algum candidato a prefeito de Teresina pensem sobre problemas históricos e eu vou apresentar soluções. Se eu fosse candidato e eu não sou candidato, essas seriam as soluções que eu ia propor. Se você analisar as propostas de diversos pré-candidatos, de candidatos a prefeito, vereador, não só de agora, mas de outras épocas, você vê a pobreza de ideias, como eles não conseguem solucionar alguns problemas simples da cidade. E a partir de agora, eu vou demonstrar para vocês alguns problemas que podem ser resolvidos nesta primeira parte de um vídeo que vai propor ideias para Teresina. Acompanhe. Primeiro, transporte público. Muita gente às vezes fala sobre transporte público e diz assim, o prefeito devia diminuir a passagem, colocar ar-condicionado nos ônibus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é papel do prefeito. Ninguém sabe resolver o problema do transporte. E uma das coisas que eu observava era quando havia manifestações contra as empresas de ônibus e os próprios manifestantes, no fim da manifestação, iam para casa nos ônibus das empresas que eles estavam denunciando. Ou seja, ele continuaria dando lucro para essas empresas. Como resolver o problema do transporte público de Teresina? O problema do transporte público ele é resolvido com livre mercado. Ao invés de ter essa gama limitada de empresas que atuam por um preço alto, caro e com a péssima qualidade de ônibus que nós temos, qualquer pessoa que seja o dono de um ônibus ou de uma van poderia atuar na cidade de Teresina com transporte público, organizando as vias, organizando os trajetos dos ônibus. O livre mercado poderia oferecer preços diferenciados para trajetos diferenciados, qualidades diferenciadas para preços diferenciados também. Então poderia ter um ônibus mais simples e mais barato, e aí a clientela escolheria se gostaria de usar aquele ônibus, ou um ônibus mais chique, mais arrumado e também mais caro. Mas quem definiria os preços não seria o prefeito de Teresina, porque não faz sentido o prefeito definir preço de absolutamente nada, ele não entende disso e não é a área de atuação dele. Então quem definiria seriam os clientes, os usuários do transporte. Isso aumentaria muito o número de ônibus atuando, isso eliminaria as péssimas empresas, já que as pessoas iam evitar andar nelas, e baixaria os custos, porque haveria concorrência livre e aí poderia ter uma empresa que ia querer oferecer um transporte mais barato e as mais caras, com serviços ruins, sairiam do mercado. É preciso eliminar essa ideia de que um grupo de empresas vai atuar no transporte. É esse o real problema do transporte público de Teresina. Outra sugestão que eu vou dar agora é a criação de outros shoppings da cidade. Quando o shopping da cidade foi inaugurado, o prefeito era o Silvio Mendes. E eu questionei o Silvio Mendes diretamente numa coletiva de imprensa que se alguém quisesse ser um vendedor, um camelô, a partir de agora, como ele iria se tornar um camelô? Já que aquele número de camelôs ali era limitado àquele espaço físico. Ele disse assim, meu filho, com aquelas piadas ridículas de políticos, meu filho, você já quer ser camelô? Você não precisa ser camelô. Além de inferiorizar os camelôs, ele ainda não deu uma resposta. Como é que um político ele não vê no futuro, ele não vê um problema próximo? Então as pessoas que querem ser vendedoras ambulantes hoje em dia, camelôs, não podem ser, porque só existe aquele espaço e aquele espaço já está tomado por um número fixo de pessoas. Então, outra ideia seria a criação de shoppings da cidade em outros bairros, como Disseu, Santa Maria da Coadipe, em outras zonas, porque também, sendo apenas ali no centro, fica bastante limitado o acesso para algumas pessoas que moram longe, que moram em outros bairros muito distantes daquele lugar. Outro ponto que eu vou recomendar agora é a privatização de espaços públicos. Se você quer saber como é a atuação da Prefeitura de Teresina, analise os espaços públicos.
praças, terminais, paradas de ônibus, eles são pessimamente organizados. Os terminais agora, porque foram recentemente criados, alguns ainda têm uma certa qualidade, mas já houve roubos de ar-condicionado. O poder público ele não sabe cuidar de absolutamente nada com qualidade. Por isso, a privatização de espaços ofereceria à iniciativa privada a oportunidade de lucrar com aquele espaço e ainda daria para a população um ambiente mais agradável, que ela poderia se beneficiar com aquilo dali. Por exemplo, uma praça que há anos é só a terra na frente das casas, poderia ser cuidada por uma empresa privada, que aí ela colocaria lojinhas, colocaria trailers para vender ali, ela lucraria com isso e a população também ganharia com isso. E mais, o poder público não gastaria mais dinheiro com aquele lugar para ficar fingindo que está consertando, fingindo que está fazendo a manutenção desses espaços públicos. A próxima proposta que eu faço é a desregulamentação dos táxis. Se você quer ser médico, se você quiser ser engenheiro, se você quiser ser gari, se você quiser ser professor, se você quiser ser diarista, basta você se dedicar a essa profissão. Você estudar ou você buscar aprender sobre essa área e oferecer os seus serviços quando você tiver autorização, dependendo da área de atuação, exceto taxista. Você não pode ser taxista. Existe um número fixo de alvarás e você não pode adquirir esses alvarás. Que tipo de profissão é essa que as pessoas não podem atuar nessa área? Isso não existe, isso é uma coisa assim absurda. E outra, é um problema que existe no mundo inteiro, que Teresina poderia ser a pioneira e resolver esse problema, acabando com o alvará de táxi. Qualquer pessoa com um carro poderia ser um taxista se se colocasse à disposição a aprender, fazer um curso para isso daí, para transporte de pessoas, e ela estaria apta a transportar pessoas como taxista. Então, tem que acabar com o alvará de táxi, porque isso não faz sentido. E nós, teresinenses, já vimos a virulência, a violência, a agressividade dos taxistas quando organizados por uma causa. Quando em 2016 o Uber chegou na cidade e eles foram atacados, foram agredidos fisicamente, agredidos psicologicamente, moralmente, com a ajuda da prefeitura. Então é um absurdo que exista uma classe profissional que funcione dessa maneira. E isso acontece pelo mesmo motivo dos ônibus, porque é uma regulamentação tão exagerada que permite que apenas os amigos do rei ou os amigos da prefeitura possam atuar nessa área. Tem que ter a desregulamentação dos táxis. Por fim, criação de zonas livres de impostos em Teresina. Assim como funciona ali na região do Troca-Troca, que é uma região cultural da cidade, é preciso que haja outras zonas em Teresina em que possa haver troca informal de objetos, compra e venda, sem o poder público estar no meio. Quando o poder público entra no meio de uma negociação, ele leva um dinheiro, sendo que ele não fez absolutamente nada. Toda vez que você presta um serviço, você vende alguma coisa e você emite a nota fiscal, você está pagando para o poder público para que ele não tenha feito nada. Você está fazendo uma doação para o governo que não vai fazer nada com esse dinheiro. No máximo ele vai embolsar. E tendo zonas livres de impostos em Teresina, poderia haver mais estimulação para compra e venda de mercadorias. As pessoas estariam mais livres para vender informalmente, sem que haja essa quantidade de impostos que nós pagamos. Enfim, resumindo, livre mercado no transporte público, vamos acabar com essas mesmas empresas atuando, deixa elas lá atuando, mas que outras empresas, novos concorrentes, atuem no mercado. Criação de outros shoppings da cidade, privatização de espaços públicos, desregulamentação dos táxis e criação de zonas livres de impostos em Teresina para estimular o empreendedorismo, para estimular a compra, a venda e estimular a economia da cidade.
Essa é apenas a primeira parte de uma série de vídeos que podem resolver diversos problemas de Teresina que se perpetuam há décadas e que nenhum vereador e nenhum prefeito de Teresina até hoje teve coragem de resolver. Ajude o piauiense a continuar fazendo o nosso trabalho. Toda vez que você consome algo em que você não está pagando, na verdade a mercadoria é você. Toda vez que você lê os meios de comunicação e você não está pagando para aquela notícia, significa que você está sendo vendido. E você está sendo vendido para quem? Para o governo do estado, para a prefeitura de Teresina, que pagam os meios de comunicação para publicarem certas coisas e para evitar outras publicações. Então você está sendo vendido para os políticos do Piauí. Por isso eu peço seu apoio. Vamos fazer uma mídia independente. Acesse o site www.apoia.se/piauiense e ajude o piauiense a continuar o nosso trabalho.